Imposto é roubo? Para grande parte das pessoas, essa pode parecer uma pergunta meio maluca, sabe? Se o imposto, que é algo tão comum e tão necessário para a nossa sociedade, é no fundo um roubo, um crime. Mas eu acho que os libertários têm razão de apontar, essa é uma questão muito crucial e que aponta uns dados muito sérios sobre a nossa organização social. Tá? Será, e eles perguntam daí com razão, será que essa instituição básica do nosso modo de vida, o imposto pelo qual o Estado se financia, não passa de um roubo? Será que o Estado não passa de uma gangue de bandidos? E a resposta que você der para isso pode ter implicações muito sérias sobre que propostas você tem para a organização social, né? Como você encara um mundo ideal, uma sociedade que você gostaria de ter, que provavelmente, se você disser que sim, vai ser muito diferente dessa que a gente tem agora. E muita gente responde instintivamente que não, o imposto não é roubo, não tem como ser roubo, é tão diferente, o Estado é tão diferente de uma gangue de criminosos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas no fundo tem muito a ver. Né? O que é roubo? Vamos definir muito brevemente aqui. Roubo é você tirar à força uma propriedade que é de alguém, algo que é visto como pertencendo a alguém, e que as pessoas em geral concordam que é daquela pessoa. Se qualquer um de nós fosse lá tirar da pessoa, todo mundo diria que é um roubo. Então, a gente é uma retirada ilegítima de algo que pertence a uma pessoa. Isso é o roubo, o uso da violência para tirar o que pertence a alguém. E, aparentemente, o Estado faz isso quando cobra imposto. Né? O Estado tira uma parte da sua renda, uma parte, no fundo, da sua propriedade, todo ano, ou de várias maneiras, aí, tanto pelo consumo, quanto imposto de renda, ou qualquer imposto que a gente queira, no fundo, é uma ameaça armada que exige que você dê parte do que é seu para o Estado. Né? É uma ameaça armada? Essa é a primeira objeção que muitos farão, né? Porque, não, talvez as pessoas concordem em pagar o imposto. As pessoas acham que é uma obrigação delas. Bom, repare que isso não muda essencialmente a questão, né? Se chega um cara na rua armado e exige que eu dê o meu dinheiro para ele, eu posso até acreditar que é meu dever dar, sei lá, ele teve menos oportunidades que eu, é meu dever moral dar o meu dinheiro para ele. Mas não deixa de ser roubo, porque se eu não acreditasse nisso, se eu não cedesse, se eu não desse meu dinheiro, ele usaria da violência para tirar meu dinheiro. E o que o Estado faz é isso. Não importa muito se você acredita ou não. Se você achar por algum motivo que você não deve dar ou que você não quer dar seu dinheiro para o Estado, ele te multará em primeiro lugar. Se você se recusar a pagar multas, te levará para a cadeia. E se você se recusar a ir para a cadeia e tentar fugir, ele, em última análise, vai te matar. Termina aí. É o uso da violência que tá servindo de estofo, que está servindo de premissa para essa tirada, para essa exigência que você dê uma parte do que é seu, uma parte da sua renda para o Estado. Tá? Então, me parece que ele é um roubo. Existem alguns outros argumentos, na verdade. Né? Olha, a gente vive numa sociedade, o Estado é essencial, a gente vive numa sociedade que muitos serviços dependem do Estado, ele provê esse serviço muito melhor do que qualquer um de nós conseguiria, e que o mercado talvez não conseguisse prover. Bom, até aí o Pão de Açúcar distribui comida muito melhor do que eu jamais serei capaz. Mas se ele vier me roubar, e não roubar como ele já rouba no caixa, mas roubar de mão armada, nem por isso vai deixar de ser roubo essa ação dessa empresa. Sabe? Então, quer dizer, não é por prover algum serviço, que pode não ser importante, uma milícia pode prover um serviço importante, uma gangue do tráfico, a gente sabe, em muitas comunidades, distribui remédio para a população, por exemplo. Não é por fazer isso que, quando se usa da força para tirar a propriedade de alguém, para tirar o que pertence a alguém, que deixa de ser roubo. Então ela rouba, com aquele dinheiro do roubo, talvez faça coisas boas, talvez faça coisas ruins, mas não é o uso que vai se dar a esse dinheiro que determina se a forma de conseguir o dinheiro foi roubo ou não. Né? E por fim tem um argumento do contrato social, né? Todos nós, ao vivermos em sociedade, aceitamos aí um certo contrato social, aceitamos dar ao Estado esse, esse direito de tirar a propriedade dos outros, de dispor da propriedade como ele quer. E também não é verdade. Nenhum de nós assinou contrato social nenhum. Todo mundo sabe que o contrato social é uma ficção de alguns autores. Mesmo esses autores, em geral, não acreditavam na realidade literal dele. Né? Ele é uma ficção e que esconde o que é a real origem do Estado. E basta ler história para a gente se ver. E no caso do Brasil, isso é mais evidente ainda. A origem do Estado é a pura sede de domínio, é o puro desejo de alguns homens de dominar aos outros, de usar da violência para ter mais poder sobre o resto da humanidade. Sabe? Essa é a origem do Estado. Então é óbvio que ela se baseia no roubo. O Estado, no fundo, é uma gangue de bandidos que conseguiu crescer, que conseguiu se institucionalizar, que conseguiu consolidar seu domínio sobre um território, e hoje em dia ninguém mais contesta esse domínio, ele se estabeleceu ali, ele é o Estado. Mas no fundo é uma gangue de pessoas armadas, que pode ter regras de ingresso diferentes, como no Estado democrático ou tudo mais, ou numa monarquia que não tem como mudar. Mas em todos os casos, o Estado, no fundo, ele rouba a população. O imposto é um roubo que ele aplica sobre a população. Então, se me perguntarem, eu concordo. Imposto é roubo.
Mas, daí não é tão simples, tem um mas. Mas, será que existe uma possibilidade de viver numa sociedade diferente? Como eu disse agora, a origem do Estado, a origem desse poder armado sobre a vida humana é a sede de domínio. Mas o homem está sempre sujeito a isso. Né? Sempre vão haver homens dispostos a usar da violência para impor sua vontade sobre os outros. Todos nós, em alguma medida, até participamos disso, inclusive. Nenhum de nós é isento desse processo. Será que existem meios de viver fora disso? As pessoas, os libertários especialmente, às vezes têm uma ideia ingênua de que, se contrapondo ao Estado tal como ele é hoje, eles vão trazer à existência um mundo de não violência, em que as pessoas têm apenas transações voluntárias segundo certas regras, regras de propriedade privada, ou outras regras, alguns libertários mais que acreditam na propriedade comum, mas em todo caso que vai ser apenas transações voluntárias entre as pessoas, interações voluntárias. Isso não é verdade. Sempre os homens vão tentar se dominar uns aos outros. E se a gente tira o Estado de direito, bastante imperfeito, como é o caso do brasileiro, que a gente tem hoje, a gente pode simplesmente dar espaço para uma coisa muito pior do que ele, para uma gangue do tráfico, por exemplo, tomar conta de territórios que o Estado abandona. Então, o fato de imposto ser roubo não quer dizer necessariamente que a gente vai ter que bater o pé a todo momento contra todo e qualquer imposto, como se fosse um grande ultraje moral, estamos moralmente indignados. Sim, imposto é roubo, imposto é coerção. Isso fere o nosso senso moral muitas vezes, com certeza. A gente gostaria, pelo menos os liberais e libertários, gostariam de viver num mundo com o mínimo de coerção possível, em que não é a força bruta que está por trás das interações das pessoas, mas é um fato da realidade. E a gente tem que saber conviver com esse fato. Estamos muito longe de um mundo no qual a existência humana e as relações humanas se pautem apenas por outros critérios. O nosso objetivo, enquanto liberais e libertários, é tentar fazer com que a vida em sociedade se dê no máximo possível longe da coerção, aumentando a esfera de liberdade individual das pessoas. Mas isso não quer dizer bater o pé no chão porque impostos estão sendo cobrados, porque o mundo atual, real, não se identifica com aquele mundo ideal, utópico que a gente imagina. Uma pessoa uma pessoa que pense como um libertário nessa questão, no fundo tem três opções aí. Ele pode tentar criar uma nova sociedade com critérios radicalmente novos, é uma saída válida, uma saída revolucionária. Pode ser tanto tentar mudar essa sociedade por meio de uma revolução, daí acho que cabe também às vezes lutar contra eles, se o que eles forem promover vai acabar sendo pior do que o que vinha antes, mas pode ser também tentar criar uma sociedade à parte dessa, são saídas válidas. Outra saída, vivendo na nossa sociedade, tentar mudá-la pelas vias consideradas legítimas dela, pelas vias menos violentas possíveis dela, é a política, é a democracia, tentar influir na política para diminuir a carga tributária, diminuir o papel do Estado, sabendo que esse Estado acaba empobrecendo a população, portanto, e querendo aumentar a esfera de iniciativa individual, a esfera de empreendedorismo e tudo mais. Isso é uma saída. E a terceira, que infelizmente eu vejo muitos jovens libertários, pessoal meio de internet às vezes tomando, que é a mais pobre de todas, que é vivendo nesta sociedade, sem a coragem de adotar realmente um caminho revolucionário, ficar numa coisa meio purista, de se isentar de participar na vida da sociedade, na discussão real da política do seu meio. E se isentar, portanto, de se aliar ou de apoiar alternativas menos piores ou melhores, porque no fundo todos seriam iguais. Ah não, todos estão compactuando com o Estado que rouba, com o imposto, não sei o quê. Não. Aqui neste mundo o movimento não é entre o ideal e o real, é entre o melhor e o pior. Então tudo que vai para melhor a gente deveria estar apoiando. Então, realmente, essa é a minha conclusão desse vídeo. Às vezes, acho que uma discussão meio infrutífera, às vezes, se imposto é roubo ou não é roubo. Claro que imposto é roubo. Agora, o que isso diz sobre se a gente deve ou não compactuar e participar de uma sociedade que tem imposto? Existe uma sociedade sem isso? Existe uma sociedade sem nenhum laço coercitivo? Talvez não exista, talvez seja impossível, talvez seja possível. Vamos tentar criá-la, vamos tentar imaginá-la. Ficar batendo o pé com exigências morais, de um puro normativismo moral, é uma solução pobre que não leva a nada e apenas torna aquela pessoa que faz isso completamente impotente, completamente incapaz de mover a sociedade numa direção que poderia ser melhor. Então o imposto é roubo, mas o roubo está aí, a coerção existe, vivemos e participamos de um mundo de coerção e isso, portanto, não é motivo para a gente jogar fora essa sociedade, porque a gente sabe que é melhor ter uma coerção limitada e previsível, como um Estado de Direito tenta ser, do que uma coerção potencialmente ilimitada e totalmente imprevisível, que são governos arbitrários, que é o governo autoritário, que é a tirania da maioria ou de um déspota,
ou de uma gangue de criminosos no estilo que temos agora. O Estado brasileiro é ruim? É muito ruim. Existem estados melhores que ele. Vamos tentar aproximar o Estado brasileiro de exemplos melhores. Existem coisas piores também. O PCC é pior do que o Estado brasileiro. Então, se a gente luta contra o Estado brasileiro, a gente tem que pensar sempre qual que é a alternativa a ele. A gente está levando a sociedade para um patamar melhor, de coerção mais regulamentada, mais limitada e mais previsível, ou estamos levando a sociedade apenas para uma situação mais caótica de coerção e de violência mais imprevisível e mais ilimitada? Essa é a pergunta. E a questão moral aí de se o roubo é bonito, se a corrupção, ou se a coerção é bonita ou não, acaba ficando em segundo plano, porque a gente está se movendo no plano da realidade. Um plano em que sim, existem realidades, existem fatos que não são perfeitos do ponto de vista moral, mas é com essa matéria-prima que a gente tem que lidar e é com ela que a gente tem que interagir para construir uma sociedade, eu espero, um pouco melhor.